Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Evangelho no Lar, promovido pelo Grupo Espírita Garimpeiros da Luz. É com muita alegria que aqui retornamos para o nosso encontro, o encontro semanal com Jesus, o encontro da família com Jesus, esse momento em que nós destinamos um dia, uma hora, para pensarmos no Mestre, permitindo que Ele chegue até nós e permaneça em nossos corações. Não esqueçamos o recipiente com a água a ser fluidificada pelos guias espirituais durante a nossa reunião de estudo. No final, vamos ingeri-la com respeito, com fé e com muito amor, para que ela produza os efeitos que nós necessitamos. E vamos também nos inscrever em nosso canal. Vamos divulgar o Evangelho do Cristo, comentar, participar, compartilhar. Se não pudermos assistir no domingo, ele permanece no canal para que possamos estabelecer um outro dia, um outro horário para fazermos o Evangelho. É muito importante que a gente divulgue o Evangelho de Jesus, divulgue a prática do Evangelho no lar. Nunca se precisou tanto de Jesus. Esse mundo em transição, uma transição muito rápida, muito efervescente, com muitas lutas, com muita injustiça, Então precisamos de Jesus para que tenhamos as nossas ideias, os pensamentos, os sentimentos bem definidos, bem esclarecidos e em coerência com os seus ensinamentos. Vamos então fazer a nossa leitura preparatória, o livro Pão Nosso, que foi ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier. Hoje nós temos a mensagem 161. Vós, que dizeis? E perguntou-lhes, e vós, quem dizeis que eu sou? Está no Evangelho de Lucas, o capítulo 9, versículo 20. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o Mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os ciclos acadêmicos, nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada por meio de revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito ou pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palavras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desavorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos os usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós e todos nós necessitamos conhecê-lo
de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Quando Jesus perguntou, a vós, quem dizeis que eu sou? Então, Jesus aqui, conforme Emmanuel, permanece nos perguntando, quem dizeis que eu sou? E a gente precisa responder essa interrogação e para isso é necessário conhecê-lo através das reflexões, né, de seus ensinamentos e podermos assim assinalá-lo nas nossas ações, nas tarefas de cada dia. Emmanuel, é incrível a análise, né, as reflexões que ele faz. Então vamos fazer a nossa prece inicial, elevar nossos corações, a nossa mente a Deus, a Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos conectando com as esferas do bem do universo. Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, reunidos estamos para o estudo do vosso Evangelho e pedimos, Senhor, a vossa bênção para que possamos refletir e compreender os vossos ensinamentos. E nos fortalece, Senhor, para que possamos colocá-los em prática. Fica conosco, Jesus, agora e sempre. Bem, meus amigos, nós estamos no estudo, na reflexão das virtudes, né? São inúmeras virtudes humanas que devem ser colocadas em prática. Se elas se encontram dentro de nós e que nós temos que procurar desenvolvê-las, elas precisam eclodir do nosso ser para fazerem parte da nossa vida, da nossa maneira de agir, de viver. E hoje nós trazemos a virtude abnegação, o que é o ser abnegado, né? O que é um ser que tem essa característica. Então a gente fez essa pesquisa à luz do contexto espírita e nós encontramos as seguintes colocações da espiritualidade. A abnegação é uma virtude de esquecer-se de si mesmo e sacrificar os próprios interesses em favor do bem do próximo ou de outra causa maior, sendo um pilar do Evangelho e do exemplo de Jesus. Combate o egoísmo e promove a caridade, a humildade e o devotamento. É aquele esforço desinteressado que eleva o espírito e traz paz interior. Então, a abnegação é a pessoa quando ela abre mão dos seus interesses, vamos assim dizer, dos seus interesses, da sua vida, ali aquela vida cotidiana, aquelas rotinas, a pessoa abre mão para que possa servir ao seu semelhante. Tudo isso em prol do semelhante, na ajuda, né? No socorro ao semelhante. E a espiritualidade nos diz que a abnegação, um pilar do Evangelho. E sem dúvida, porque a pessoa para fazer a caridade, ela precisa ser uma pessoa abnegada. E essa abnegação, ela não é aquela abnegação pontual,
Tá entendendo? Que acontece aqui, acontece acolá, é conveniente nessa hora, não é naquela, não. É um sentimento espontâneo, desinteressado, em que a pessoa vai em busca do seu irmão, daquele irmão que está necessitado, e deixa para trás, abre mão de seus interesses, daquelas rotinas, né? Aquilo que a pessoa às vezes tem já costume de cumprir. E a pessoa abre mão disso por quê? Porque o que interessa é o socorro, a ajuda ao seu próximo. Então, aqui ele nos diz, no contexto espírita, a abnegação, oposto do egoísmo, lógico, é o antídoto para o egoísmo, colocando o amor e ao próximo acima de tudo. É um sacrifício voluntário, ou seja, aquela coisa espontânea, livre. Não é aquela coisa programada que você não vai abrir mão hoje de uma rotina, de um compromisso, porque ele é conveniente. Não, é aquela atitude que busca o seu próximo. É pelo bem, pelo amor ao próximo. Sacrifício voluntário. A gente já falou, mas vamos repetir. Implica abrir mão de desejos e tendências egoístas para servir, sem esperar recompensa material ou reconhecimento. Tem que ser algo voluntário, não pode ser nada imposto. Então você abre mão de tendências, abre mão de desejos egoístas e se preocupa em servir. E você não pensa em recompensa, em interesse pessoal. Superação da matéria é outra característica. Ajuda a vencer as paixões corporais, fortalecendo a vontade e colocando o espírito acima das limitações do corpo. Então, você vence as questões inerentes da matéria. As paixões terrenas, né? As paixões corporais, elas não vão impedir de você dedicar-se ao próximo. Devotamento. É inseparável do devotamento, a abnegação. Você doa-se livremente, formando a verdadeira caridade e a sabedoria humana, conforme ensina o Espírito da Verdade. O devotamento, que é um ato de doação e deve ser algo que é exercido livremente, devotamento livremente ao bem. Temos também outra reflexão. Como se manifesta no dever e além das obrigações humanas, escolhendo o bem livremente e servindo com alegria. Ela se manifesta no dever, que é ir além das obrigações humanas. Porque você escolhe livremente fazer o bem. No sacrifício pelo outro, atuar desinteressadamente em prol de alguém que precisa, como Jesus ensinou. Você ajuda aquele irmão necessitado, que precisa, mas ajuda sem nenhum interesse, seguindo assim o exemplo de Jesus. Na prática diária, se manifesta em ser humilde, praticar caridade e não se deter diante da dor alheia, mas oferecer consolo e esperança. Fortalece o espírito, porque dá força e serenidade para enfrentar as provações da vida.
Caminho para Deus. É um caminho para se aproximar de Deus, manifestando o amor ensinado por Jesus. Exemplo de Cristo. Seguir Jesus significa viver a abnegação e o devotamento não como um fardo, não como uma obrigação, mas como uma bênção e um dever de amor. A abnegação é uma virtude que se constrói com esforço e dedicação, transformando-se de um peso em uma fonte de paz e alegria espiritual, sendo a prática do Evangelho. Então, meus amigos, nós trouxemos esses itens para a nossa reflexão, na pesquisa em que nós fizemos. E a abnegação, conforme nos diz a espiritualidade, Emmanuel, principalmente, Joana de Ângeles e tantos outros, a abnegação, ela apresenta, é uma virtude que se caracteriza por 2 momentos, que é a escolha e o esforço, ou seja, a renúncia e o sacrifício. São 2 momentos em que você faz a escolha, renuncia a algo e reúne os esforços, né? Ou seja, faz o sacrifício em prol daquela causa. E esses 2 aspectos também trazem consigo a reflexão, a constância e o desinteresse pessoal. Por que isso? Porque nós não temos conhecimento em nossa mente do que é o bem para o outro. Daí a necessidade da reflexão, para que a gente possa distinguir realmente e deliberar conscientemente e livremente. Porque se uma ação de abnegação ou em nome da abnegação, ela for realizada involuntariamente, inconsciente ou inconscientemente, essa abnegação está desprovida de valor moral. Daí a necessidade da distinção, da nossa decisão, que é a deliberação, para termos a escolha do que é o bem para nós mesmos e o bem para outrem. Segundo Kardec, a abnegação irrefletida, ele compara a um fogo de palha. Por quê? Porque não vai ter continuidade. Como fogo de palha, quando chega o vento, espalha tudo. Então, ele diz que é necessário que é uma abnegação, é uma ação livre, espontânea, mas que deve ser refletida, refletida para que saibamos distinguir a nossa escolha, reunir esforços, né, para que a nossa ação seja uma ação que tenha continuidade e ali não se desfaça de uma hora para outra. Então, ele nos diz esse texto que reúne vários autores, né, em que nós fizemos essa pesquisa, que outra coisa que a gente deve ter em mente é que, aliás, é Kardec que diz a importância da constância, a continuidade dos esforços para realizar o bem do outro. E se não houver pleno desinteresse pessoal, ou seja, se o esforço não for feito sem a busca de vantagens ou benefícios pessoais, com a mais pura intenção de praticar o bem pelo bem, jamais será a abnegação verdadeira. Veja bem, tem que ter constância, os esforços têm que ter continuidade e tem que haver o desinteresse, né? Para que seja uma abnegação verdadeira.
E algo muito interessante é que aqui nos diz o seguinte, que há um entendimento equivocado que é necessário esclarecer. Ser abnegado não significa que se deva abdicar da própria razão e vontade para se submeter à vontade de outra pessoa ou instituição. Jamais o Espiritismo disse que seria preciso fazer abnegação de seu julgamento. Ou seja, ninguém precisa renunciar à sua capacidade de pensar e julgar para ser abnegado. Não é submissão, é abnegação. A obediência estreita não é abnegação, porque, ao contrário, ela exige que essas duas faculdades, que é exatamente o pensar, o refletir e a vontade, exige que essas duas faculdades humanas sejam constantemente usadas e fortalecidas, pois assim não for, carecerá de valor moral. Um ser sem vontade, certo? Não é um ser, pode ser apenas um objeto, porque não há liberdade, porque está sem liberdade. E diz mais, algumas expressões que aparecem nos evangelhos e nas obras básicas, como esquecimento de si mesmo e renúncia à própria personalidade, tem o significado de autodesapego e não de autoanulação, como ainda equivocadamente pensam algumas pessoas. Achei isso muito importante, essa advertência que foi feita. Contrariamente ao entendimento equivocado, renúncia e sacrifício, ou escolha e esforço, não significa de maneira alguma a anulação total da individualidade, mas sim elevação moral. A abnegação é a virtude que, em vez de anular, nos faz transcender pela renovação do eu. É este o sentido das seguintes passagens dos evangelhos. Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo e tome cada dia a sua cruz, em que renunciar, como esclarecido, implica realizar a escolha de abandonar o egoísmo. Quando Jesus diz isso, ele nos orienta, ele nos convida a renunciar ao nosso egoísmo, ao apego à matéria, né? A tornar sua cruz, a tomar a sua cruz e realizar o esforço necessário para tanto, pois quem quiser conservar a sua vida, perder-la-á. Mas quem perder a sua vida por mim, salvá-la-á. Esta é uma promessa de conquista da renovação íntima pelo encontro consigo mesmo. Quer dizer, olha que interpretação das palavras de Jesus. Jesus aqui não quer que ninguém se anule, perca a sua individualidade, perca a sua razão, a sua vontade. Não. Jesus quer que cada um vença a si mesmo, vença o egoísmo, vença as suas más tendências, suas más inclinações. E que a cruz, tomar a sua cruz, o que é que significa? Tomar as suas dificuldades, as suas provações, fazer todo um esforço para vencer, para transformar, para que possa, desse modo, combatendo e vencendo o egoísmo, né? O ego, a pessoa possa se transformar e possa, assim, ganhar a sua vida. Por quê? Porque ele diz, quem quiser conservar a sua vida, ou seja, conservar o seu egoísmo, conservar a sua vida material terrena, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por mim, ou seja, quem se transformar para vivenciar os ensinamentos de Jesus, tendo nele o seu guia, tendo nele o seu mestre e senhor, irá salvar a sua vida. É uma conquista de renovação íntima. Jesus promete assim, a promessa de conquista, de renovação íntima.
Então, Joana de Ângeles, ela vem nos colocar no intuito de entendermos completamente o alto significado desta virtude, da abnegação, que é essencial à caridade. Ela coloca alguns exemplos de abnegação. Por exemplo, tem origem nos pequenos cometimentos do auxílio fraternal, com renúncia pessoal, mediante a qual a imolação reserva para quem a exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol do gozo de outrem. As mães têm muita abnegação, né? Quantas vezes a gente vê exemplos de mães que se privam de comprar algo para si, até um alimento, para deixar para o filho, para a família. É uma abnegação. Tem origem nos pequenos cometimentos do auxílio fraternal com renúncia pessoal, mediante a qual a imolação reserva para quem exerce a alegria de privar-se de um prazer em prol do gozo de outrem. Desculpe, mas eu já tinha lido. Certamente existe necessidade de reforçar, né, essa orientação dela. Uma noite de sono reparador, trocada pela vigília junto a um enfermo, não vinculado diretamente aos sentimentos, quer pela consanguinidade ou por interesse de outra procedência. A cessão de um bem que é preciso e quiçá, faça falta, desde que constitua a alegria de outra pessoa. A paciência e a doçura na atitude com esforço e sem acrimônia interna, na desincumbência de um grave mistério dirigido às criaturas humanas. A jovialidade ocultando as próprias dores, de modo a não afligir aqueles com os quais se convive. A perseverança discreta no trabalho mortificante, sem queixa nem enfado, desde que resulte em benefício para os demais. Então, meus amigos, Joana de Ângeles nos faz essas considerações, essas orientações, e prossegue ainda dizendo: a ação não violenta, o silêncio ante a ofensa, a não defesa em face de indébitas acusações, considerando com esse esforço sacrificial não comprometer nem ofender a ninguém, são expressões de renúncia ao amor próprio, dando lugar à abnegação que ora escasseia entre as criaturas e, no entanto, é essencial para a construção do bem entre os homens da terra. Realmente, a abnegação está cada vez mais escassa, né? Está cada vez mais escassa porque ainda predomina muito o egoísmo. As pessoas pensando só em si mesmas. Então, essas considerações que nós trouxemos através da nossa pesquisa nos mostram exatamente que a abnegação é virtude. Nem sempre temos consciência da sua existência, da sua necessidade, mas que é uma das virtudes que devem ser colocadas em prática, né? Devemos buscar, fazer um esforço para desenvolvê-la, começando por dentro de casa, na família, e expandindo junto aos nossos irmãos. Então, fica a dica, né? Fica assim a sugestão para que possamos aprofundar esse assunto. Então, meus amigos, vamos fazer agora as nossas vibrações. Vamos pensar, sentir sentimentos e pensamentos de amor, de perdão, de fé, saúde e esperança, para que ondas vibratórias surjam, nos envolvendo nossos irmãos necessitados,
aproveitando também esse momento para agradecermos a Deus as bênçãos recebidas. Senhor nosso Deus, aqui estamos apresentando as nossas rogativas pela paz entre as nações, pela solidariedade entre os povos, assim como em nosso país, que também necessita de entendimento e de cooperação. Rogamos pelo fortalecimento da doutrina espírita, para que ela permaneça sintonizada com a codificação e com o Evangelho do Cristo. Pelo perdão e concórdia daqueles que não sintonizam conosco, também estamos a rogar. Rogamos por todos os enfermos que se encontram nos abrigos, nos asilos, nos hospitais, pelas ruas, em seus lares, rogando para que encontre o lenitivo para suas dores e, se possível, a cura. Rogamos, Senhor, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo chegue aos lares, levando harmonia aos corações. Passamos agora uma breve pausa para que cada um apresente as suas rogativas. Rogamos, Senhor nosso Deus, por todos os necessitados, por todos os sofredores nos dois planos da vida. Receba as nossas rogativas e derramai vossa graça sobre todos nós, para que tenhamos fé e esperança em nossa caminhada terrena. Pai nosso que estais em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome, no louvor de todas as criaturas, vindo a cada um de nós o vosso reino de amor e sabedoria, para que seja feita a vossa vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra como em todos os ciclos espirituais. O pão do corpo, o pão do espírito, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal, não permitindo que venhamos a cair nas tentações das nossas próprias inferioridades. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde e paz. Até breve.